pouco tem os gols da Série B e também do Brasileirão Feminino, tá? E agora a história de um time de futebol que só durou uma temporada entre os profissionais. Tudo por causa de uma estrada de terra que torna as viagens muito difíceis. É o Olaria Esporte Clube da cidade de Humaitá, no interior do Amazonas. Essa é uma história que nós já contamos 18 anos atrás, em 2005, e agora voltamos a Humaitá para reencontrar as pessoas que fizeram parte daquela reportagem e, portanto, também fazem parte dos 50 anos aqui do Esporte Espetacular. Quantas histórias nascem a partir de uma estrada? Quantas sobrevivem? E quantas são esquecidas por causa do descaso? BR-319. O impulso que uma cidade do sul do Amazonas precisava para entrar no calendário do futebol. Sei lá, era um negócio que o povo abraçava. Não tinha televisão, tá? Então o esporte era a coqueluche. A estrada poderia ter acelerado alguns sonhos, mas os obstáculos venceram. Felizmente, a minha carreira não deslanchou e não fluiu como eu esperava. Restou aquele menino e a uma família se orgulharem de um filho da terra que sim prosperou. Ele é o orgulho hoje da nossa cidade aqui. Ele meteu a cara, foi, conseguiu. Isso aqui foi onde tudo começou, foi em 98, fizemos um torneio em Manaus, na capital. E o mais interessante é que a gente pegou um barco e viajamos 4 dias descendo o rio para fazer esse campeonato. O primeiro jogador da cidade a se destacar internacionalmente decidiu voltar para casa. Experiências, relatos, trajetórias, vidas que dependem de uma rodovia. E com elas, o tempo foi implacável. Humaitá, interior sul do Amazonas. Hoje, o que há de mais organizado em termos de futebol na cidade é o Peladão, campeonato anual entre times amadores da região. Não foi sempre assim. Em 1977, o Olaria Esporte Clube foi fundado em Humaitá e tinha a pretensão de disputar o campeonato amazonense. Isso só seria possível porque nascia no coração da floresta amazônica uma estrada promissora. Terra sem homens para homens sem terra, partia do presidente Médici como uma sentença de ocupação. Corriam os anos 70. O tal milagre parecia chegar em forma de estradas. Tempos de glória se anunciavam no coração da floresta amazônica. A BR-319, única ligação terrestre entre o interior sul do Amazonas e a capital Manaus. Esta foto aqui, a foto já era do Olaria profissional. Nós temos aqui o Edson Marques, Aberbal, Gedeon, Capoeira, Mauro Galvão, Theo, Dilton, Costa. Muita saudade dessa garotada disputando o campeonato amazonense nos anos de 1980. O tempo conseguiu amarelar essas fotos, mas continua viva dentro dos corações. O sonho se realizou no campeonato de 1980. Em 2005, o Esporte Espetacular foi à cidade para contar essa história. Conversou com um dos fundadores do clube, Ivalmir, e descobriu também que a empreitada só durou uma temporada. Nunca tinha acontecido. Era legal mesmo, era muito legal, o estádio todo tempo lotado, muita gente, é bom demais, foi muito bom na época, né? Para enfrentar os times da capital, o Olaria atravessava os quase 700 quilômetros da BR-319. Pegava o ônibus e chegava em Manaus, já tinha... A federação arranjava uma pousada para nós. A gente jogava e voltava de ônibus. A viagem era longa, cansativa, mas a gente fazia esse trecho todinho.
Só que aos poucos, a BR parou de ser conservada, foi praticamente abandonada. E o clube fechou as portas. Dá para disputar o campeonato. Avião, você sabe, a passagem de avião aqui tá R$400, vamos dizer. De ônibus hoje, só for puxado a jegue. De barco, a situação fica impraticável também, porque são 3 dias, 4 dias de viagem, tá legal? E não tem condição. Até chegar lá, já acabou o campeonato. O tempo do trajeto entre o Humaitá e Manaus muda muito de acordo com a época do ano. Por exemplo, durante o período conhecido por aqui como verão, entre julho e dezembro, quando é mais seco, chove muito menos, esse trajeto pode durar cerca de 15 horas. Já na outra metade do ano, no período conhecido como inverno, entre janeiro e junho, quando chove muito e trechos da estrada ficam intransitáveis, o mesmo trajeto pode durar até 2 dias. Será que se enrolou? Agora vou ter que puxar o homem, é o jeito. Havia planos de crescimento, de ampliação do estádio até. E havia demanda popular para isso. Foi uma tristeza muito grande, porque se tivesse continuado, hoje o Humaitá seria uma outra Humaitá em termos de divulgação, em termos econômico-financeiro. Tá? A gente hoje só resta lembrança e a gente às vezes se acorda de madrugada, dá uma volta no passado, pá, é aquilo, né, rapaz? Jovens como, por exemplo, Vauliano. Na reportagem original, ele era um garoto de 17 anos. Sonhava ser jogador e estava prestes a fazer um teste no Fluminense. Depois daquela matéria, eu retornei para Xerém. Tive o privilégio de fazer os testes, fui aprovado em 2. Felizmente, a minha trajetória no futebol, logo depois, por um tempo, ela se encerrou. Mas para mim foi um sonho realizado. 18 anos atrás, todo menino de Humaitá, incluindo o Vauliano, mirava em um nome como caso de sucesso: Irinei. Ele é o orgulho hoje da nossa cidade, que ele meteu a cara, tá aí agora, é o que representa a nossa cidade no esporte. Irinei Santos da Silva. Difícil achar um sobrenome mais brasileiro. O ex-volante saiu de Humaitá para fazer carreira no futebol europeu. O verdadeiro milagre que o povo ribeirinho, devoto dos padroeiros Santo Antônio e Imaculada Conceição, viu brotar na floresta tropical. Creio que passei por muita dificuldade e até chegar a hora onde estou. Comecei em 98 em Amazonas, onde fui à capital a disputar um torneio. Parece mentira, mas depois de 18 anos voltamos aqui na nossa cidade natal, uma cidade maravilhosa, que eu curto, que eu amo e que eu sou apaixonado, né? Hoje, Irinei vive em Humaitá com a esposa espanhola e os filhos que nasceram fora do país também. Em 2005, era ainda um jovem que chegava ao futebol espanhol em busca de prosperidade. Deixava na cidade amazônica os pais e irmãos. Orgulhosamente, as conquistas daquela época eram noticiadas e guardadas como tesouro. Até hoje, ele todo dia liga e eu digo, você é um vencedor. Ele foi o cara que tinha espírito para a coisa. Ele não se deixou se levar por nada. Ele já era um cara digno para aquilo que ele ia fazer. Foi feito para o futebol na época. 6 clubes na Espanha, 1 na Inglaterra. 12 anos de carreira no alto nível do futebol europeu. Messi, isso aqui eu tenho muito carinho, a gente trocou. Um dos jogos que a gente jogou outras vezes contra. Isso aqui eu tenho também muito carinho. Mauro Silva. E por aí vai. Em fevereiro deste ano, ele foi homenageado pelo Real Betis, no estádio do clube, na Espanha. Foi a equipe pela qual ele mais atuou na carreira. Depois da vida badalada, ele construiu um cantinho para a família em Humaitá. E foi onde ele resolveu empreender. Temos um hotel, né? É um complexo que dentro do hotel temos um estúdio de beleza, uma barbearia e um restaurante. E será que poderia ser mais? Se, por exemplo, o caminho para a capital fosse mais fácil, talvez até um time pudesse nascer ou renascer na cidade.
O local que recebeu os Jogos do Olaria em 1980 fica a poucas quadras da principal ligação que existe entre o Humaitá e Manaus, o Rio Madeira. É uma viagem de barco que dura cerca de 3-4 dias. No estádio Arlindo Braz da Silva, não há mais futebol profissional. É um cenário parecido com aquele registrado em 2005. Existe, sim, uma mistura de nostalgia e esperança. Saudade de ver as arquibancadas lotadas e expectativa de encontrá-las pulsando novamente em breve. Tudo passa por uma estrada. Nossa equipe percorreu novamente um trecho da BR-319, 18 anos depois da reportagem original. Encontramos algo parecido. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, disse que o andamento da obra de reconstrução da BR ficou comprometido por causa do período chuvoso e que aguarda a melhora das condições climáticas para a retomada dos trabalhos. Enquanto isso, empresas de transporte, por exemplo, procuram soluções para continuar de pé. Essa adaptou um guincho nos ônibus que fazem o trajeto Humaitá-Manaus. No inverno aí a gente tem que parar, né? A gente tenta até o máximo que dá, né? Quando a viagem começa a durar cerca de 24 até 48 horas, aí a gente tem que obrigado a parar durante esse período. Bem, a questão da BR-319 é um sonho. Na verdade, é um sonho que a gente sempre teve. Mas a gente não pode ficar olhando ela só como uma pavimentação asfáltica, não é? Ela não é só isso. Nós estamos no meio da floresta amazônica. E a gente tem que olhar da floresta, a fauna, as comunidades tradicionais, as populações que moram nessas áreas e tudo que elas já vivem. Ela não é uma BR simplesmente que a gente tem que pensar em bueiro, em canalização, em isso e aquilo. Mas tudo que vem no contexto que vai proteger essa região. Um dos objetivos da Prefeitura de Humaitá é montar uma equipe profissional quando a BR-319 estiver em condições boas novamente. Para mim, para o meu filho e para minha cidade, assim, vai ser muito positivo. É sempre sobre sonhos, percebeu? Sobre projetar uma realidade melhor. Como são incríveis, né? Essas histórias do Brasil, né? Muito legal e é maravilhoso a gente estar reencontrando esses personagens que passaram aqui no Esporte Espetacular em outras épocas e ver como é que eles estão hoje, né? Nossa, muito legal, gente. Que incrível rever essas imagens e ter contato com essas pessoas mais uma vez.